Efésios capítulo 6, versículo... Vamos ler do 18 ao 20. Orem também por mim, verso 19. E esta é a primeira atitude que o apóstolo Paulo demonstra no seu discipulado, ou no seu apostolado, a atitude de humildade. Paulo reconhece como um dos santos por quem ele queria que os efésios orassem. Ele não diz, orem pelos outros, por mim não precisa você orar. Ele se coloca como um deles. É uma atitude de humildade. Um homem do porte do apóstolo Paulo, meus irmãos, pedir oração é de fato algo que deveria fazer com que os líderes de hoje fossem mais humildes e reconhecessem que eles precisam da oração da igreja, como todos os demais também precisam. Outra coisa que Paulo está dizendo no verso 19 é que ele confia no poder da oração. Às vezes, porque nós não sabemos equilibrar doutrina e devoção, nós perdemos a fé na eficácia da oração. Muitas vezes estudamos teologia, mas nós ficamos muito voltados no extremo, no oposto extremo da teologia, esquecemos que existe uma vida de oração. Outros crentes estão mais preocupados em orar e se esquecem de estudar a palavra. Deve haver um equilíbrio nestas coisas, e o apóstolo Paulo demonstra o seu equilíbrio quando ele, depois de ter dado uma aula de teologia na carta aos Efésios, nós precisamos aprender algumas coisas com este homem de Deus. Mas agora Paulo se coloca como necessitado da oração da igreja. Se a gente fosse chamar isso aqui de cobertura, como chamam os neopentecostais hoje, Paulo estava se colocando debaixo da cobertura da igreja, e não ele sendo a cobertura da igreja, como ensinam esses falsos apóstolos de hoje. Eu sou tua cobertura espiritual. Se você sair da minha igreja, você vai perder a cobertura espiritual. Desde quando a cobertura sua é um homem? A sua cobertura tem que ser Deus, homem. A sua cobertura tem que ser Jesus, não é homem. Paulo também diz no verso 19, a segunda qualidade dele, o reconhecimento de suas limitações. Olha o que ele diz, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Pelo que os irmãos devem orar por ele? Ele está dizendo, irmãos, eu sou limitado. Ele pede o seguinte, orem por mim, para que quando eu abrir a minha boca, seja-me dada a palavra em ousadia, meus irmãos. Ele diz aos coríntios que quando esteve entre eles, esteve em fraqueza, temor e grande temor. 1 Coríntios 2, verso 3. A igreja de Corinto não assumia uma submissão ao apóstolo Paulo, porque achava que o apóstolo Paulo não era tão bom na hora de falar, quanto era na hora de escrever. Aos Gálatas mesmo, o apóstolo Paulo diz que anunciou o evangelho em fraqueza da carne, isto é, no seu corpo físico. Gálatas 4, de 13 a 15, Paulo até diz que os Gálatas, eles receberam Paulo como anjo de Deus, e se fosse possível, eles teriam arrancado os olhos para dar para Paulo. Alguma enfermidade nos olhos Paulo tinha, quando chegou para pregar na igreja da região da Galácia. Por que essa diferença entre uma igreja e outra? Os coríntios, irmãos sabem, eram gregos. Os gregos buscam conhecimento e filosofia. Por isso eles não gostavam do modo que Paulo pregava, porque Paulo colocava toda a filosofia para baixo e levantava a palavra do evangelho, a bandeira do evangelho. E a Bíblia diz que a palavra do evangelho da cruz é loucura para os que se perdem. Os irmãos sabem o que é um interesse abnegado? O interesse abnegado é quando eu me interesso pelo bem do outro, em detrimento do meu próprio bem. Paulo não está pedindo oração, irmãos, orem por mim para que eu seja livre das cadeias. Você viu Paulo pedindo oração por isso? Não, Paulo não pensa no seu bem-estar. O apóstolo Paulo está pensando no outro. Interessante, né? Quando nós pedimos oração hoje, nós pedimos pelo quê? Os nossos próprios problemas. Por que a igreja está fraca? Porque ela não é guiada pelo que está escrito. Ela é guiada por dons. Os dons são sobremesa, mas a palavra é o alimento. Ninguém vive de sobremesa. Sobremesa é gostoso, mas se não tiver, ninguém morre. Mas se o alimento não tiver, morre. Tem crente que vive por profecia, vive por revelação, vive atrás de profeta. Eu quero saber o que é que Deus vai falar comigo. E fica atrás de adivinho, na verdade.
Ele não está, na verdade, atrás da palavra de Deus, porque se estivesse estaria lendo, porque se estivesse estaria interpretando, porque se estivesse estaria ouvindo uma pregação bíblica. A pregação do Evangelho não é para agradar ouvintes, a pregação do Evangelho é para alertar os ouvintes. Nós não somos daqui, nós somos do céu, nós representamos o céu aqui. Aí você sabe onde que entra a bagunça dos crentes? Se nós representamos o céu aqui, por que viver em pobreza? Se representamos o céu aqui, temos que andar no melhor carro, temos que ter as melhores mansões. Meu irmão, você representa o céu, meu filho. E estas coisas que muitos buscam aqui, são coisas desta terra aqui.